Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Quando Jesus disse: aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz, na verdade, a igreja são os corações contritos e arrependidos, do qual ele não despreza, e faz morada em nós, interligados uns aos outros, através da fé e das obras daquele do qual nós somos imitadores e vivemos sempre pela sua infinita bondade e misericórdia, do qual ele a usa como a quer, assim nos ensina o nosso Senhor. É certo que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, e ele nos ensina: jamais agarrais a um conceito e soltai-o ao outro, porque assim como ele é benevolência, ele também é ira, porque dele é a ira e a vingança, assim nos ensina o Senhor. Quando Jesus estava reunido com a multidão que o seguia e o escutava, onde ele nos ensina que não devemos andar com solicitude com esta vida, do que é mais para o corpo do que o alimento e a vestimenta, onde ele diz mais ainda que em relação à nossa moradia é celestial, do alto. Muitos, na verdade, se preocupam mais com as suas moradias físicas, que não ficará pedra sobre pedra quando tudo aqui se acabar, e acabam cuidando mais das moradias físicas do que a moradia espiritual, que deveria ser o seu corpo, sem corrupção, procurando sempre consagrar o seu corpo, ao invés de estar destruindo segundo os prazeres, deleites carnais, segundo os vícios, segundo as paixões da carne, onde não há tentação que sobrevenha da própria carne. E Jesus, sempre quando estava ali reunido da multidão, ele cuidava em primeiro lugar do alimento que não perece, que entrava pelo ouvido, que eles buscavam ouvir. É certo que depois ele não despedia a multidão com fome. Ele fazia ali a multiplicação do alimento, que também entra pela boca, que ele já ensinava que aquilo que entra pela boca não é que contamina o homem, porque o que entra pela boca, o alimento, ele sai pelo esgoto. E assim o que contamina o homem é aquilo que sai do seu interior, que seu coração não for bom, ele não vai retirar do seu coração tesouro, ele vai tirar as maledicências do seu próprio coração, onde ele já dizia: como vós podeis falar coisas boas, porque ele não vê exteriormente segundo o homem, ele sonda a intenção da mente e do coração. Se o coração está cheio da palavra, anunciamos a palavra constantemente com abundância, anunciamos com ousadia, sem aquilo que nos é próprio, mesmo porque ele coloca a palavra em nossa boca, e nós buscamos sempre encher desta verdade, que é o bom tesouro, onde o homem tira do seu coração seu bom tesouro. Na verdade, onde está seu tesouro, está seu coração. Se seu tesouro é naquilo que se perece segundo as riquezas mundanas, o coração vai estar envolvido na avareza, na cobiça, na ambição pessoal. Não vai nem tampouco dividir com o próximo a sabedoria do alto, pois não a detém, assim como não divide nem o alimento que deveria dividir para o seu próximo, que supre as necessidades da carne. Por isso temos que ficar vigilantes. Jesus nos ensina: o alimento que não perece é mais importante do que mesmo o alimento que perece, aquele que entra pela boca, aonde muitos estocam dele, e que sai pelo esgoto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Lembrando também que muito o desejar do alimentar, as gulodices, a glutonaria, aqueles que envolvem, acabam destruindo o seu próprio corpo, porque tudo vem às enfermidades devido ao excesso, à obesidade. Devemos sim encher do alimento que não perece, aonde ficamos cheios
do Espírito. A palavra relata como embriagados, porque o Senhor é o vinho novo e nós comparados ao odre novo. Não falamos dessa bebida fermentada que muitos, aonde Jesus já afirmava que os reis, aonde ali havia o copeiro que os servia e que bebia antes para saber se não havia veneno. Na verdade, ainda que não esteja envenenado, é o próprio veneno, o vinho fermentado, segundo ali acaba vindo as ruínas e seduções para aqueles que se investem. Vem as enfermidades físicas, seja aqueles que se embriagam nas bebidas fortes. Muitas são as ciladas, porque tudo aquilo que acrescenta nesta profecia vem as pragas, as doenças, tudo aquilo que retira também, quando se retira a verdade para querer suprir a sua falta segundo os próprios vícios que estão condenados, acaba se entregando e retirando a verdade e tem o seu nome riscado no livro da vida. Tanto está os dias sujeitos a lhe serem abreviados, quando chegam as punições, quando ser rejeitado para alcançar a vida vindoura. Por isso, estejais alertos, vigilantes, anunciai sempre em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo no devido tempo nos é acrescentado, porque o Senhor é aquele que nos acrescenta até mais do que pedimos. Muitos não sabem pedir, pedem por motivação errada, pedem segundo o mundo para esbanjar nos seus prazeres e deleites e acham que estão recebendo do Senhor, mas na verdade lembrai-vos de Abraão, do qual o rei de Sodoma lhe propôs: lhe dou as riquezas, as fazendas, e tu me dá as almas. E ele disse: longe de mim que tomei algo de ti, tudo o que eu tenho foi o Senhor que me deu, Criador dos céus e da terra. Não sujeitais aos pratos de lentilhas daqueles que vêm vos seduzir com as muitas riquezas, aqueles que depositam a fé em suas muitas riquezas e ainda procura seduzir a muitos. Mais vale a nossa promessa eterna, de vida eterna, mais vale viver numa tenda com paz e com dignidade do que trocar esta paz e dignidade por aquilo que é mundano e terreno. Buscai do alto, embora o Senhor cumpra para aqueles que não desistem de fazer o bem, para que seu nome seja glorificado. Mas mesmo após receberes, jamais permita com que retrocedeis aos caminhos das ambições pessoais e cobiças, porque a ambição do justo é em prol de muitos, assim nos diz o Senhor.